Tarde, gente. Sejam todos bem-vindos, amém? Cadê vocês? Vem chegando em nome de Jesus, vem chegando. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, amém? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Mulheres Vencedoras. E eu vou gravar mais um vídeo para edificação da sua, da minha e das nossas vidas. Fica conosco aí. Narcisistas são parecidos com uma estátua de ouro falso. Vamos falar um pouquinho sobre os narcis, né? Eles são parecidos com uma estátua de ouro falso. Quando a vítima conhece eles, ela se encanta com o brilho falso e rápido que ele apresenta. E eu acho que eu já disse isso para vocês, porque o brilho é intenso. É muito sedutor. Então a vítima, ela se encanta com a beleza, porque ela enxerga ali naquele momento um valor que ela sabe que aquela estátua falsa nunca possuiu, mas apresenta esse brilho como se possuísse. Então, com a sua fala sedutora, o narcisista, ele dá a primeira muita atenção. Ele vai dar atenção, sendo que é também uma atenção falsa. E cada vez que ele dá essa atenção falsa para essa vítima, ele está reluzindo na direção dela o falciano de um brilho que não existe. Pois ele conhece a vida das pessoas e ele estuda a vida dessas pessoas, o emocional dessas pessoas. Em nenhum momento essas pessoas conseguem conhecer o interior do narcisista rapidamente. Por isso que é importante a gente estudar para conhecer esse comportamento e como é que eles funcionam. Mas ele sabe que para chegar nas coisas que alegra a vida dessa pessoa e que honra essa pessoa, ele precisa primeiro chegar na pessoa. Ele precisa que você bata a palma, elogie, o glorifica, né? Coloque ele no pedestal, ele precisa disso. E cada vez ele vai reluzindo. E quando ele vai reluzindo, sem que a vítima perceba, ela vai se apagando, ela começa a se apagar para ver o brilho falso que o narcisista apresentou para ela. Então, o narcisista, ele não tem outro jeito a não ser se aproximar cada vez mais dessa vítima para estudar, analisar e te observar ainda de perto, porque agora o foco da vítima está voltado para o narcisista, vendo o brilho falso dele como uma árvore de Natal. Então, quando está ali piscando, a vítima fica hipnotizada, observando aquele comportamento, aquele endeusamento, porque acaba sendo isso, por mais que ela não queira, mas acaba sendo. Então, ele se acha agora alguém que pode se aproximar para estudar melhor e observar as coisas que alegram a vida dessa pessoa, as coisas que deixam a sua vida ainda melhor. Então, ele vai vendo quais são, aqui nesse momento, o narcisista, ele vai vendo quais são as suas fraquezas. Para quê? Para ele chegar através das fraquezas da sua vítima a abalar as suas fortalezas. Ele conhecendo as suas fraquezas é onde que, sem a vítima perceber, ela se torna enfraquecida. Então, ele precisa de um sentimento que venha da vítima, que seja um sentimento de endeusamento. Ele gosta disso, ele precisa ser endeusado para que ele consiga trincar, rachar e desfazer as suas fortalezas de quem você é internamente. Ele precisa que você passe para ele esse endeusamento para que ele consiga te enfraquecer. Então, você está sabendo agora, toda a honra e toda a glória pertence somente ao nosso Deus.
E a gente não vai bater palma para comportamento de narcisista, porque através desses comportamentos é que eles conseguem trincar as fortalezas na vida de uma vítima, compreendeu? Então, você vê que tem vítima que fala assim, mas eu era uma pessoa tão alegre, tão esperta, eu resolvia minhas coisas, eu era tão fortalecida, eu não sei como eu fui viver isso. Porque ele fez exatamente essa trilha para ele conseguir chegar nas suas fortalezas, ele foi estudando as suas fraquezas para conseguir trincar você nas suas fortalezas. Então, é por isso que a vítima, mesmo sabendo quem ela era, e depois ela vê quem ela está sendo durante o processo de adoecimento e até de manipulação, ela fala, como pode isso ter acontecido comigo? Porque foi tudo sobre manipulação. Então, ele sabe que você tem luz, ele sabe que você é feliz, ele sabe que você é próspera, ele sabe que você tem amigos, ele sabe que você é trabalhadeira, que você é trabalhador. O narcisista sabe, porque ele teve como aproximar para estudar e para conhecer isso de perto. Você está compreendendo agora? E, principalmente, ele teve acesso aos seus sonhos. Sem querer, a vítima acaba falando dos sonhos dela. Se é uma reforma na casa que ela queria fazer, ele vai ter acesso a esse sonho. Eu queria reformar essa casa, eu queria quebrar essa parede aqui, abrir ali. Aqui eu queria que fosse um comércio, aqui eu ia fechar para lá, fechar na frente, depois alugar. O que estava nos seus sonhos de você realizar, ele teve acesso àquilo. Sem você perceber, ele ficou sabendo mais dos seus sonhos antes de você começar a executar eles. Compreende como funciona? Então, nesse momento, ele já está tendo acesso ao interior da casa da vítima. Não só na vida da vítima, mas ele já está tendo acesso ao interior da casa dela. Ou seja, não só no seu interior, que é o psicológico, emocional, a sua vida interna, mas também nos seus sonhos e nos seus projetos, tudo que você gostaria de ver acontecer, ele agora já está tendo acesso. Então, ele sabe que você tem esse sonho, que isso vai te alegrar, vai te deixar melhor do que você já é, e ele vai fazer de tudo para sabotar esse sonho. Porque ele precisa, ou ela, principalmente se for também uma mulher narcisista, ela precisa desvalorizar tudo que ele vê em você. Ele precisa desvalorizar tudo de bom que tem em você para que você pense que o valor está com ele. Mas é uma mentira. É uma estátua de ouro falsa. Você precisa saber, é bijuteria. Não é ouro, não tem valor ali. Aleluia, senão você compreenda agora. Ele desvalorizando tudo que ele vê de bom em você, você, sem perceber, começa a valorizar as atitudes dele. Por isso que a vítima se sente enfraquecida. Porque passando para você a ideia de que tudo que você tem, pensa ou deseja fazer é sem valor, e a vítima começa a abraçar essa ideia que realmente ela não é isso tudo, que o narcisista não está vendo ela, não está valorizando, por mais que ela fez, por mais que ela sonha, por mais que ela doa, ela não recebe nada em troca, ela se enfraquece e ele se cresce. É isso que acontece. Então a vítima começa a abraçar a ideia que esse narcisista implantou de que ela é sem valor, mas não é verdade. Esse desvalor é dele, não é da vítima. Aí a vítima pensa que ela é sem valor para ele. Qualquer outra pessoa pode reconhecer suas qualidades e o seu valor, mas o narcisista, ele nunca vai dar o braço a torcer. A mulher narcisista, ela nunca vai dar o braço a torcer de que você tem valor. Porque ela fazendo isso, ou ele fazendo isso, ele teria que estar neutralizando e anulando as mazelas, as maldades e as crueldades, as manipulações de tudo que ele faz para desvalorizar o valor de alguém. Então, como ele não pode se anular naquilo que ele é, ele tenta anular as pessoas nas qualidades que as pessoas têm. Você está compreendendo como funciona? Então, aí ele já mexe na sua autoestima. Isso. Aí ele já está mexendo aonde? Na autoestima da vítima. Porque ela já começa a ficar para baixo sem perceber.
Pois até então a vítima não sabia e nunca tinha ouvido de ninguém algo parecido que veio do narcisista. Você pode ter vivido várias coisas, vários relacionamentos, com quem quer que seja, mas nunca parecido com um resplendor falso de uma estátua falsa, de um brilho falso, que era pura bijuteria. Por isso, a vítima é estranha. Então, aí, nesse momento, ele já mexeu na autoestima da vítima. E a vítima, ela entende que nunca viveu algo parecido com ninguém. E quase sempre essa vítima, quando isso acontece, quase sempre essa vítima já está apaixonada pelo narcisista, pelas ideias que ele trouxe para a vida dela, de o resplendor de alguém que ela não viu em mais ninguém, mas não passava de uma mentira, era bijuteria. Ele só quis que você valorizasse algo que não tinha valor nenhum, que eram as manipulações que vinha dele, compreende? Então ele precisa que a vítima faz isso para ele permanecer cada vez mais se apresentando diante da vítima como se fosse alguém apaixonante. E ele faz isso para ver a vítima cada vez mais apaixonada. Com esse comportamento, os narcisistas, eles não se acham estranhos neles, mas eles querem que a vítima se sente estranha nela. E nem sempre ela vai conseguir falar isso que ela já está sentindo, porque esse sentimento não pertence a ela e pertence a ele. Então, a vítima se sente um pouco abalada quando ela entende que ela está num processo de manipulação, que ela se sente até lesada, essa que é a palavra certa. Quando ela toma aquele sacode, ela se sente lesada, às vezes invadida, enganada, entristecida, magoada por um estelionatário emocional, essa que é a verdade. Ele invadiu ela porque ela estava descuidada e não só entrou na vida dela, como entrou também nos sonhos dela, nas coisas dela, puxando ela para baixo, trazendo ela para um vazio que pertence a eles e não à vítima. Então, ele tira disfarçadamente, calmamente, todas as coisas boas que essas pessoas possuíam, enquanto elas estavam distraídas, quase sempre distraídas. Não entrega o seu melhor na mão de pessoas que você não conhece. Então, observe. Nesse momento que você já desconfia dessas manipulações, você coloca, bota a mão na cabeça e pergunta: cadê o brilho? Cadê o endeusamento? Cadê aquela sedução toda que me cegou? Você pode descascar aquilo ali, que você não vai achar uma faísca de brilho, porque não vai passar de um fantasma narcísico. Nunca existiu brilho nenhum. Ele fez com que a vítima enxergasse um brilho que não existia, porque era fantasioso. Então, cadê aquela pessoa encantadora que eu conheci, que parecia que no mundo, em lugar nenhum, existia aquela pessoa? Cadê? Porque ela não existe mais. Não é porque ela não existe mais, é porque ela nunca existiu, ela não deixou de ser um fantasma, um ilusório, que o narcisista criou na mente da vítima para que ela viesse a acreditar que aquilo ali fosse real. Só que não passava de uma mentira e de uma farsa. Então não tem cadê. Sumiu. Aí a vítima vai ficar com aquilo. Sumiu porque não tem mais. Não, minha filha, meu filho, não é que não tem mais, não é que sumiu. Não é isso. É que nunca existiu. E se nunca existiu, não existe. E se nunca existe, não vai poder existir nem no futuro. Porque não é real. Tá compreendendo? Só existiu na mente da vítima. Então, o narcisista sabe que ele precisa fazer esse processo para paralisar a vida dessas vítimas, enquanto ele tenta se sentir vivo nele. O narcisista, gente, eles sabem quem eles são. Tem pessoas que dizem que eles não sabem. Mas eles sabem quem eles são e sabem o que eles estão fazendo sim.
Então, a mentira que eles contam para que essa mentira vire verdade na mente dessa vítima durante o processo de adoecimento. Mas eles não querem fazer parte de verdade nenhuma. Ali não tem verdade nem mentira, ele só tem engano. Ele quer que a vítima acredite nisso. Por quê? Porque eles são vazios neles. Então, oferecendo preencher a vítima de algo maravilhoso que eles não têm nem neles. Se eles não têm nem para eles, como eles vão preencher a vida da vítima? Então, agora, nesse momento, nesse período, a vítima vai entender que quem se enganou nessa história foi ela. Que ali não existia aquilo que ela pensava que existia, mas o coração dela já estava batendo por esse narcisista, porque ela é real e ela tem sentimento. É aonde que a vítima sente quando acontece o descarte. Então, ela amou. E ao mesmo tempo que ela amou, ela foi roubada dela mesma. Essa que é a verdade. Enquanto você amou, você foi roubado de você mesmo. Tirou o seu melhor sentimento, deixando o pior que pertencia a ele. Então você não vai aceitar isso, vai devolver para o colo dele de novo como uma dinamite. Que exploda no colo do narcisista. É que você prossiga curada e restaurada para a glória de Deus. Então, a vítima começa a compreender que durante esse processo ela se entregou, mas ele rejeitou. Ela doou, mas ele não soube receber. E por que rejeitou? Porque ele já é a rejeição em pessoa. Ele só sabe rejeitar os outros e humilhar as pessoas, porque é isso que ele tem na vida dele. Ele não poderia doar outra coisa porque ele é narcisista. Você está compreendendo? Então, quando eles agem dessa maneira também, é para que as suas vítimas se sintam tão vazias e adoentadas como eles são neles. Porque eles são vazios e adoentados. Então, cada pessoa saudável que chega perto dele, que ele pode adoecer essa pessoa, para ele é algum serviço que ele fez na mentalidade dele. Ei, consegui fazer alguma coisa, consegui enganar alguém, consegui mentir para alguém. Tá compreendendo agora? Então, para o narcisista, ele agir assim tá tudo bem, porque ele é narcisista, ele sabe que o mal tá nele. Tem gente que diz que ele não sabe, mas ele sabe. Por quê? Para mim, o narcisista só não ia saber que ele era narcisista se ele pegasse dinheiro e rasgasse. Ele sabe muito bem pegar dinheiro dos outros e não rasgar. Sabe muito bem pegar uma senha e gravar ela na cabeça só de ter visto ela anotada no papel. Como que ele não sabe? Quer dizer que ele só não sabe pro bem, mas pro mal ele sabe tudo. Não, ele sabe sim o que ele está fazendo. Só que ele é doente nele. E como ele inverte tudo, o bom para ele é ruim, o bem para ele é mal, ele vai inverter sempre tudo. Para tentar trazer confusão na vida das suas vítimas e adoecer elas. É isso que eles fazem. Então, para a vítima, não vai ficar nada bem. Quando chega nesse momento aqui, gente, para a vítima não fica nada bem. Porque ela se sentiu saqueada nela. Essa que é a verdade. E a dor é interna e a dor é na alma. Pois ela é real e o narcisista era fantasioso. Só que ela acordou. Ela acordou de um abalo. Mas a dor ficou dentro dela para ela agora ter que tratar essa dor que ficou nela. A dor fica na vítima, não fica com o narcisista. Porque ele já é quem ele é. A vítima não sabia sobre isso. Então ela acordou. Então quando ela acorda, ela mesma diz para ela, chega. Eu não quero mais isso para minha vida. Ela levanta, se recupera, se arruma, se alinha e vai compreender que todo esse vazio que o narcisista queria que ela sentisse a todo tempo e permanecesse adoecida, sem buscar ajuda para sua melhora, pertence ao narcisista, não a ela. Nunca pertenceu à vítima, sempre pertenceu ao narcisista. Então o narcisista sabe quem eles são sim, e a mentira está encarnada na célula deles. Então mantenha suas bases bem fortalecidas interiormente, seja fortalecida em você, seja alguém com muita clareza, com muita percepção daquilo que te acontece, e não abrace mais comportamento de narcisista, ainda que ele venha reluzindo como uma árvore de Natal
você sabe que aquilo nunca foi ouro, e sim bijuteria, tá? E não seja distraída. Seja uma pessoa bem orientada e cuidada através dos estudos, ensinamentos, a palavra de Deus, os amigos, as famílias, as pessoas que te amam, e que Deus te abençoe. E não deixe de estudar. Busca sempre melhorar, nem que seja um pouco cada dia, porque você vai chegar à sua recuperação 100% em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Muito obrigada aí pelo seu carinho e até o próximo vídeo.